Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira. Como os bispos realizam a sua missão de ensinar, os bispos, em comunhão com o Papa, têm o dever de anunciar a todos fielmente, com autoridade, o Evangelho como testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidos da autoridade de Cristo. Mediante o sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere indefectivelmente à fé sob a guia do magistério vivo da Igreja. Nós nunca devemos esquecer que nossos bispos e párocos têm a obrigação, a missão de ensinar. A missão dos bispos é de ensinar, santificar, governar. Uma missão recebida de Deus e pela qual devem prestar contas ao mesmo Deus e à comunidade que lhe foi confiada. Uma missão que deve ser centrada e levada para frente com seriedade e fidelidade. São 3 missões difíceis se faltar uma vida interior. Para poder exercer bem essas missões, é necessário uma boa formação humana, intelectual, teológica e espiritual e pastoral. Os bispos são escolhidos entre os sacerdotes. Não devem ser escolhidos por simpatia ou por carreirismo, ou porque é amigo deste bispo ou protegido daquele, mas porque diante de Deus são os melhores para poder conduzir o povo santo de Deus, e não porque são bons construtores ou bons políticos. Porém, vamos deixar isso de lado. Há muitíssimos bispos bons, autênticos servidores de Deus e do povo, profetas corajosos, que, como São João Batista, não tem medo de ir ao encontro dos outros e ir de encontro a críticas violentas de quem não ama a Igreja e nem tem o menor sentido de respeito para com o povo de Deus. Os bispos, sempre em comunhão com o Papa, têm o dever de ensinar, isto é, anunciar, explicar o Evangelho com fidelidade, autenticidade e com coragem, não como uma ideologia nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. A palavra de Deus não se pode e não se deve manipular, mas deve anunciar, e quando se anuncia, como uma espada com duplo corte, que chega até o miolo e penetra no mais profundo da nossa consciência. Ensinar não quer dizer ficar no passado ou querer ressuscitar ideias, modo de ser que hoje não tem mais razão de existir no mundo em que vivemos. O Evangelho deve ser encarnado, atualizado, não deve ser minimamente manipulado. Também ensinar quer dizer não colocar nas costas dos outros pesos que nós nem tocamos com o dedo. O ensino deve ajudar a pessoa ao pleno desenvolvimento integral do seu ser moral, intelectual e social. Mas, se o dever do bispo é ensinar, o dever do povo é deixar-se educar e ensinar. Às vezes se vê rebeldias gratuitas, frutos de um fechamento ou de um querer continuar como era antes. Ensinar exige fidelidade e docilidade. São 2 coisas que andam sempre juntas. Que o Senhor dê à sua Igreja bispos corajosos, bispos santos, profetas de Deus, e ao povo a coragem de seguir os verdadeiros profetas e os pastores que não fogem diante dos lobos que chegam para devorar o seu rebanho. Queridos irmãos e amadas irmãs, é importantíssimo que o bispo tenha uma verdadeira sabedoria. Quando vemos o rei Salomão pedindo sabedoria para ser capaz de discernir entre o bem e o mal e para que governasse com justiça, Salomão tinha a consciência de que a autoridade é um serviço e que a realização do bem comum deve ser o principal objetivo de um governante. Salomão só alcançou a sabedoria por se colocar com humildade diante de Deus, como percebemos em sua oração. De fato, sabedoria e humildade são 2 virtudes que caminham sempre juntas. E o bispo tem que ter sabedoria e humildade para reger, amar, governar e santificar o povo de Deus. Por isso, o bispo, ele deve ser um homem justo. A justiça aparece como vocação dos filhos de Deus, que são chamados a viverem conformes à imagem do Filho, no qual, além de redenção, temos a plena realização do ser humano. A carta aos Romanos nos recorda que Deus tem um projeto de salvação para toda a humanidade porque a ama, e nada pode tirar-nos do seu amor. A justiça se realiza na separação, a se realizar somente no fim dos tempos, quando caberá apenas a Deus, por meio de seus anjos, separar as pessoas más das pessoas que são justas. E um dos deveres fundamentais que os fiéis têm para com a Igreja é aquele de rezar pela santificação dos seus bispos e para que eles governem com justiça, com solidariedade e governem com mansidão. Que tenham um coração manso e humilde, mas também a firmeza para anunciar o Evangelho a todas as pessoas.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Jesus, quanta poesia de amor em vossas mãos e em vosso coração. Que imensidão de compaixão de vós, que sendo Deus não hesitou em colocar-se diante dos discípulos e diante de nós e ser capazes de dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como se não bastasse todo esse amor, vós ainda quisestes abraçar a cruz e nos oferecer até a sua última gota de sangue para a nossa salvação. Perdoai-nos, Senhor, quando fazemos da Eucaristia um ato rotineiro e não mergulhamos no mistério do vosso amor redentor. Livrai-nos dos gestos interesseiros como de Judas, negando o vosso amor e a chance da salvação. Tende piedade de nós, ó Senhor, tende compaixão de nós, de todos nós, de vossa igreja inteira. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Let's